does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious. Fala galera, seja muito bem-vindo. Vamos a mais uma aula da jornada previdenciária e agora a gente vai falar sobre o trabalhador avulso. Antes da gente já começar a falar sobre ele, vamos desmitificar uma coisa. Existe na Previdência Social muitas pessoas que falam o seguinte, ó: eu trabalho por conta própria, eu trabalho para mim mesmo, então eu sou avulso. Não é assim, não é assim. Se você trabalha para você mesmo, se você trabalha por conta própria, você não é avulso, você é contribuinte individual. Contribuinte individual porque você é empresário, tranquilo? Agora, existe o avulso. O avulso é aquele que trabalha sob intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, o sindicato. Tranquilo? É isso que ele faz. Ele trabalha sob intermediação do órgão gestor de mão de obra ou então do sindicato. Tranquilo? Esse é o avulso. Esse é o avulso, tá certo? Agora, vamos ver como é que isso acontece na prática. Ó. Seguinte, nós temos aqui, ó, o trabalhador avulso, tranquilo? Ele vai ter essa intermediação. Nós temos o segurado. Deixa eu pegar a caneta aqui para poder desenhar. Ó. Nós temos aqui o segurado. O segurado, ele presta serviço à empresa. Vamos colocar aqui, ó, o segurado, ele se chama José. José. Beleza? Ele presta serviço à empresa. A empresa recebe esse serviço prestado por José e paga quem? O órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra, esse daqui é o contratante. Beleza? A empresa não firma vínculo com ele. Não. Opa, ficou muito distante. Não firma vínculo com ele. Beleza? E o contratante vai reter a parte previdenciária, ou seja, menos a contribuição previdenciária. Beleza? Contribuição previdenciária. E vai passar somente o líquido, o valor líquido para o segurado. Beleza? Então, muita atenção com isso. Muita atenção com isso. Por quê? Porque o segurado ele não recebe diretamente da empresa. Ele recebe de quem? Ele recebe do órgão gestor de mão de obra ou sindicato que ele foi contratado. Tranquilo? Outra coisa é que aqui ele pode ser sindicalizado ou não, tá certo? Então aqui, ó, quando ele falou de sindicato aqui, ó, entenda, opa, não saiu, né? Ó, quando ele fala de sindicato aqui, certo? Ó, pode ser sindicalizado ou não, certo? Ó, sindicalizado ou não, beleza? Tanto faz se ele é sindicalizado ou não. Ainda assim, ele pode prestar serviço a essa empresa por intermédio do sindicato. Tranquilo? Vamos lá. Ó, seguimos. Olha só o que diz essa questão de prova aqui, ó. É fácil. Depois que você pega o bizu aqui já é fácil, ó.
você já consegue fazer questão, ó. Considere que Maria presta serviços habituais e contínuos para Cláudia, no ambiente residencial desta, sendo certo que as atividades desenvolvidas não têm fins lucrativos. Nessa situação hipotética, Maria José é empregada avulsa e responsável pelo recolhimento de sua própria contribuição para a Previdência Social. Esse item ele está todo errado, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, ó, se ela presta serviço, olha as informações, ó, Maria presta serviço de forma habitual. Então aqui já desconfigura o trabalhador avulso. Contínuos para Cláudia, ou seja, trabalha em ambiente residencial, certo? Avulso não trabalha em ambiente residencial, já desconfigurou de novo. Sendo que as atividades desenvolvidas não têm fins lucrativos. No caso, o avulso tem fins lucrativos sim, já desconfigurou de novo. Maria José é empregada avulsa, não é. Aqui ele está querendo confundir com um doméstico, beleza? Então aqui ele está tentando confundir você com um trabalhador doméstico, beleza? Vamos lá. Pode ser, ó, os requisitos. O requisito para ser considerado segurado avulso é a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou sindicato, beleza? Órgão gestor de mão de obra, também chamado de OGMO, ou então OGMO, né? Como o pessoal aí costuma chamar. Não ser caracterizado como empregado, isso aqui é bem importante. Por quê? Porque é o seguinte, ó, se ele for considerado empregado, se ele for caracterizado como empregado, ou seja, trabalhar de forma habitual, sob subordinação, batendo ponto todos os dias, ele vai ser considerado empregado, tranquilo? Então, o certo é que esse cara vá lá, preste o serviço dele e, ó, vai embora. Vocês já viram uma série que tinha antigamente na Globo chamada A Diarista? Vocês já viram? Olha só como é que era. Aqui, ó, né, gordão aqui, ó. Como é que era? Que funcionava? Era assim, ó. Nós tínhamos a Marinette, não é isso? Ó, a Marinette. Nós tínhamos o Serjão. Certo? O Serjão, ele tem uma bolinha aqui porque ele é gordo. Beleza? E nós temos o contratante. Certo? Contratante. E no caso, era uma pessoa física. Tranquilo? Vamos aqui. Como era que acontecia o vínculo trabalhista? Era assim, ó. O contratante entrava em contato com quem? Com o Serjão, que era o órgão gestor de mão de obra. O Serjão, ele tinha várias diaristas ali para poder indicar, certo? Então o Serjão, ele tinha uma lista de pessoas, E aí ele ia indicando, beleza? E aí o Serjão, ele chamava quem? A Marinette para fazer o quê? Para prestar o serviço. Opa, peraí, que eu risquei aqui sem querer. Ó, para prestar o serviço na casa do contratante. Tranquilo? Então o serviço acontecia para o contratante, beleza? O Serjão, ele recebia o dinheiro de quem? Do contratante, beleza? O contratante pagava, mas ele pagava quem? Ao Serjão, que é o órgão gestor de mão de obra, beleza? E o órgão gestor de mão de obra ficava responsável pela contribuição, ele ficava responsável pelo quê? Pelas verbas trabalhistas e as verbas previdenciárias. As verbas trabalhistas e previdenciárias. Vou colocar aqui do lado. Beleza? Ele ficava responsável pelas verbas trabalhistas e verbas previdenciárias. Tranquilo? Então, muita atenção quanto a isso. Por quê? Porque aqui não é pago diretamente ao segurado. É pago diretamente para quem? Para o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Onde o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato vai fazer a dedução previdenciária e passar somente o líquido para o segurado.
Tranquilo? Vamos lá. Letra da lei. A gente vai ver isso lá no artigo 9º, certo? Ó, e aqui eu queria ter um bizu, tá? Eu queria ter um bizu para você decorar e tal. Eu queria até mesmo passar isso para você. Mas não dá, beleza? Não dá. Não tem bizu, certo? Não, é leitura, é leitura. Mas é fácil, sabe por quê? Porque o segurado avulso é aquele cara que tu bate o olho e tu já fala assim, esse cara é avulso. Outra coisa são as características que a questão vai dizer. Então tu bate o olho e diz, esse cara é avulso. Beleza? Então é só você bater o olho que você vai ver. Mas claro, isso não exime você de uma leitura. Beleza? Então vai lá no artigo 9º. Eu não coloquei aqui a lei, né? Mas a lei é a 8.213. Beleza? Então vai lá na lei e lê esse artigo 9º. Ele vai falar o seguinte, ó. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Como trabalhador avulso, aquele que, ó, sindicalizado ou não, beleza? Então, tanto faz se ele é sindicalizado ou não. Preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do órgão gestor de mão de obra, nos termos dispostos na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Aí ele vai falar um rol de trabalhos que podem ser considerados trabalhadores avulsos. Mas esse rol ele é meramente exemplificativo, tá? Trabalhador. Aqui eu coloquei só os que mais caem em prova, tá certo? Ó. Então, ó, trabalhador que exerça atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência, conserto. 2, trabalhador de estiva, mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador em alvarenga, embarcações para carga e descarga de navios. Esse é um alvarenga, tá? Amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal e similares. Próximo. Opa, peraí, deixa eu passar aqui. Próximo. Trabalhador na indústria de extração de sal. Trabalhador em bagagem em porto. Prático. Quem é o prático de barra? O prático é aquele cara que estaciona navios. Estaciona navios nos portos. Beleza? É uma das profissões mais bem pagas do mundo, se você não sabe, o prático. Beleza? É aquele cara que fica trabalhando ali, o trabalho dele tá chegando um navio, ele vai lá, tira o capitão de lá, né? O capitão, o comandante do navio, ele sai, dá o timão lá pro prático, e o prático é quem vai fazer o balizamento ali, estacionando o navio e tirando esse navio também do porto, tá? Então quem coloca e quem tira do porto não é o capitão do navio, não é como é o nome? O comandante, não é ele. Quem é? É o prático, beleza? O prático é quem faz isso. E ele é avulso. Guindasteiro, classificador, o classificador, movimentador, empacotador de mercadorias em portos, exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral. Nós temos carga e descarga de mercadoria a granel, ensacador, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação e remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeira, paletização, ova, desova de vagões, carga e descarga em feiras livres, abastecimento em lenha e ensacador de caldeiras. Beleza? Então aqui, cara, ensacador e caldeiras, né? Então aqui, cara, é aquele negócio que você bate o olho e você já se toca. Por quê? Ou ele trabalha em indústria, ou ele trabalha ensacando alguma coisa, ou ele trabalha em portos, ou ele trabalha enlonando alguma coisa. Mas, olha, é exemplificativo. Beleza? Então, ó, carga e descarga, beleza? Então, é exemplificativo. Outra coisa é que a prova, a questão tem que deixar claro que ele tem uma intermediação, certo? Por quê? Porque pode ser que o cara seja, ó, deixa eu pegar alguém aqui de laranja, deixa eu ver aqui, ó. Pode ser que o cara seja um guindasteiro, por exemplo, contratado pela empresa. Pode, e aí ele vai ser empregado. Entendeu? Pode ser que ele seja trabalhador na indústria de extração de sal.
que tá lá no 6, ó, no tópico 6. E ainda assim ele vai ser o quê? Empregado. Agora, se ele for trabalhador na indústria de extração de sal, e a questão falar, mas ele tem uma intermediação de órgão gestor de mão de obra ou sindicato, aí ele vai ser o quê? Avulso. Beleza? Então você tem que entender que ele tem intermediação. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, fiz um mapa mental aqui, ó. Fiz um mapa mental aqui rapidão. E aí a gente vai ver até a forma de contribuição dele. Tá certo? Ó, até a forma de contribuição dele. Vamos lá. É o seguinte, ó. Na forma de contribuição, a gente tem aqui, ó. O avulso, sindicalizado ou não, beleza? Deixa eu pegar aqui a caneta. Presta serviço a uma ou mais empresas sem vínculo com nenhuma delas, mediante intermediação, atividades, estiva, conferência, movimentação de mercadoria dos portos e indústrias. Contribuição, a alíquota de contribuição vai ser a mesma para EAD. O que é o EAD? Empregado, avulso e doméstico, certo? Então o EAD não é educação à distância, tá? Então, ó, EAD, empregado, avulso e doméstico, vão ter as mesmas linhas de contribuição. Quais são? Até 1.320, 7,5%. De 1.321 centavos até R$ 2.571,29, 9%. 12% e 14% dependendo da linha de contribuição deles. Beleza? Então, ó, você pode ver aí, certo? Que vai ser dentro da mesma linha. Beleza? Dentro da mesma linha de contribuição. E isso serve para o EAD. O que é o EAD? Empregado, avulso e doméstico. Vamos lá. Agora o avulso aqui, por exemplo, ó. Beleza? Ó, um avulso. Como é que se dá o cálculo da contribuição dele? É assim, ó. Então, ele vai fazer esquece isso aqui, tá? Esses valores aqui, ó, certo? Então, vamos colocar que ele ganha, sei lá, R$1.000, certo? Ó. Não, podemos citar esse cálculo aqui, podemos citar. Vamos colocar que o cara ganhou R$1.000, beleza? R$1.000 é o que ele ganhou, foi o que ele ganhou. Tranquilo? Então, o avulso prestou serviço à empresa, a empresa fez o pagamento para o órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Os R$1.000 está aqui, ó, beleza? Então, o que é que vai fazer? Deduz os 7,5%, ou seja, os R$150 desses R$1.000, beleza? Ó. E aí, faz na folha de pagamento, que vai ter também a GFIP, beleza? Que é a Guia de Recolhimento da Previdência Social. Agora é o seguinte, ó. Nós temos essa obrigação de fazer o pagamento até que dia? O órgão gestor de mão de obra ou sindicato, ele vai fazer o pagamento previdenciário, isso aqui, ó, as verbas previdenciárias serão pagas até o dia 15 do mês seguinte. Beleza? Vai ser obrigatório esse pagamento. Neto, e não teve expediente bancário no dia 15. Então, o que é que o órgão gestor de mão de obra ou sindicato tem que fazer? Paga no dia 14. Neto, também não teve no dia 14. Paga no dia 13. Beleza? Então, ele tem que adiantar o pagamento. Beleza? Os únicos que podem pagar depois são quem? Segurado especial, contribuinte individual e segurado facultativo. Esses três, eles podem pagar após. Por exemplo, eles têm até o dia 20 do mês para pagar. Mas se eles não pagam no dia 20, o que é que acontece? Agora, se eles não têm expediente bancário no dia 20, o que é que acontece? Paga no dia 21. Também não tem no dia 21, paga no dia 22. Dia 22 é feriado, paga no dia 23, certo? Quando tiver, ele paga, tranquilo? Então ele tem essa prerrogativa de poder pagar depois. Esses três que eu falei. Já o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato, eles devem antecipar, beleza? Eles devem antecipar. Então, o que mais o órgão gestor de mão de obra ou sindicato vai fazer? Fazer a inscrição do segurado, como a gente já viu no tópico lá de inscrição. O que mais ele vai fazer? Pagar o salário família. Eu redundei aqui, né? Então fez a mesma coisa. E o que mais ele vai fazer? Repassar o dinheiro e efetivar os encargos trabalhistas também. É obrigação tanto do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Beleza? Vamos agora fazer algumas questões para ver como é que isso aqui pode cair na tua prova. Vamos lá, vamos ver como é que isso aqui vai cair lá no dia da tua prova. Seguinte, ó. Carlos Afonso foi contratado pela esposa de um fazendeiro.
Tá, vai, continua. Para ser seu motorista. Não tá parecendo avulso, mas vamos lá. Sua função é transportá-la da propriedade rural onde mora para os locais em que ela desejar, cumprindo a jornada diária de 6 horas de trabalho, com uma folga semanal. Então ele trabalha 6 por 1, beleza? Então são 6 dias de trabalho para 1 dia de folga. Tá, isso aqui não tá considerando que o cara é avulso. Vamos lá. Inscrição de Carlos no regime geral de previdência social será obrigatória, na qualidade de, vamos lá, trabalha para pessoa ou família. Então isso aqui já configura um doméstico. A meu ver, já está configurando como um doméstico. Para ser seu motorista, função é transportá-la, ou seja, não visa lucro, cumprindo a jornada diária de 6 horas de trabalho. Então, ou seja, tem habitualidade, certo? Com uma folga semanal. Isso aqui o cara é o quê? O cara é trabalhador, empregado doméstico. Beleza? Então, item B é o nosso gabarito. 2. Um sindicato dos eletricistas recebeu um chamado para a empresa Alfa para um serviço elétrico de troca das instalações. O sindicato resolveu chamar Antônio, que já era eletricista há 20 anos. Nesse caso, a empresa constatou que Antônio não poderia resolver o problema e que iriam ter que mandar outro técnico, pois o Antônio não era sindicalizado. A empresa agiu de acordo com a lei, que permite que apenas técnicos filiados façam o trabalho em nome do sindicato. Certo ou errado? Errado, beleza? Então, tanto faz se ele é sindicalizado ou não. Lembra disso. Ele pode ser sindicalizado, como também não sindicalizado. 3. O ato de filiação para os trabalhadores avulsos ocorrerá de forma automática, a partir do exercício da atividade remunerada, gabarito certinho. Filiação, ela é automática. Já a inscrição, aí não. Aí o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato precisam ir lá na Previdência fazer. Beleza? 4. Para o trabalhador avulso, tem que ter... para ser trabalhador avulso, tem que ter um intermediário entre um trabalhador e a empresa contratante do serviço. Certo até aqui? Unicamente vinculado a sindicato e prestando serviço por intermediação de diversas atividades previstas em lei. Olha, gabarito errado, porque não é unicamente através de sindicato. Nós temos aqui que pode ser através de um órgão gestor de mão de obra também, beleza? Então pode ser um ou pode ser outro, logo gabarito da questão está totalmente errado. Então, meu povo, essa foi nossa última questão de hoje. Vou ficando por aqui. Me siga lá no Instagram, netooliveira.prof. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau. Para apresentar a jornada previdenciária. Você já viu uma das nossas videoaulas, já viu como é que funciona o nosso sistema aqui dentro da jornada e agora eu vou te mostrar o que mais a jornada tem para te oferecer se você antecipar os estudos e começar o quanto antes. Então essas entregáveis que eu vou mostrar para você não ficarão para sempre, elas ficarão somente durante 7 dias, ou seja, você tem até a quinta-feira para adquirir o curso. Então vamos lá, olha só o que é que a jornada previdenciária está te proporcionando. Então ela está te proporcionando muito mais do que somente um curso teórico, somente um curso online teórico. Ele está te proporcionando uma mentoria de estudos onde você vai ter tudo o que precisa para ser aprovado. E se você for pegar o módulo 1, o módulo 1 é para quem não sabe, não tem a mínima noção do que estudar, vai aprender a aprender, vai aprender a estudar, para que assim tenha resultados desde a primeira semana de estudos. O interessante aqui é que você passe o quanto antes. Você não quer passar 8, 9 anos estudando para concurso. Você quer fazer o concurso e o quanto antes você conseguir o seu resultado. Para isso a gente tem aqui o módulo 1, que é a parte de entendimentos sobre estudo. Você vai ter
um e-book de técnicas de estudos que vão te mostrar a melhor técnica e vão te mostrar todas as técnicas que a gente tem e você vai poder escolher qual a melhor se adapta para você. Nós temos também um mini curso de foco e produtividade. Esse mini curso de foco e produtividade ele vai te ajudar a se livrar de algumas distrações, a estabelecer prioridades. Nós temos também um módulo de divisão do tempo. Então lá você vai fazer até a gestão do tempo. Ou seja, você que trabalha e estuda, você que só estuda, você que está começando agora, você que já está mais avançado, então isso tudo é para você. Nós temos também uma mega novidade que somente a jornada previdenciária tem. A jornada previdenciária, ela tá agora com um módulo de nutrologia para os estudos. Então esse módulo ele vai fazer você alcançar o máximo desempenho cognitivo para que você consiga decorar tudo que você estudou. Ou seja, a doutora Georgia Doria, que é uma médica nutróloga responsável pelas aulas, para ministrar essas aulas para vocês, ela vai dizer o que é que você está comendo, o que é que você está tomando que é errado, que está mexendo com o seu cérebro e você está esquecendo, e também vai te dizer o certo que você vai tomar, que você vai ingerir, o que você vai comer, para que assim você consiga, o seu cérebro ele consiga raciocinar e não esqueça tudo aquilo que você estudou no dia seguinte. Beleza? Nós temos também aqui o cronograma de estudos. Cronograma de estudos, esse cronograma é para aquele cara que... Neto, eu não sei nem por onde começar, eu acordo, eu não tenho noção de como começar os estudos, então esse módulo também é para você. Então nós temos o cronograma de estudos, onde eu ensino você a montar o seu cronograma e lá tem uma sugestão de cronograma meu. Tranquilo? Vamos lá, o que mais tem aí, ó? Nós temos o curso teórico, né? Então toda a legislação 100% atualizada. Ó, aqui na jornada previdenciária está 100% atualizado. Beleza? 100% atualizado. Muitos cursos por aí não estão vendendo atualizações. Eles estão vendendo os módulos do concurso anterior ou então eles estão usando até mesmo os de 2016. Vamos lá, mentoria exclusiva. Essa é para você que mesmo com isso tudo ainda não consegue enganchar os estudos sozinho. Então eu vou pegar na sua mão e vamos lá, onde é que você está precisando melhorar? E aí a gente vai adequando junto com a tua necessidade. Então você vai ter acesso direto a mim, tranquilo? Então você vai ter acesso direto a mim, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, você vai poder dizer, Neto, qual é a melhor forma de eu estudar? Dessa forma ou dessa forma, então eu vou ensinar você aqui para que você consiga a aprovação. Eu já passei em 4 concursos, eu escolhi o concurso que eu queria e eu quero que você também possa escolher. Nós temos aqui, ó, sessões tira-dúvidas. Essas sessões tira-dúvida, ela já é um pouco diferente da mentoria. A mentoria é de estudos, as sessões tira-dúvida é de conteúdo. As sessões tira-dúvidas, ela é voltada para o direito previdenciário e não para os estudos em si. Nós temos aqui mapas mentais, então mapas mentais, juntamente com aquele módulo de nutrologia, ele vai ajudar você a não esquecer o que você estudou. Por quê? Porque ele tem vários gatilhos mentais, onde quando você estiver fazendo a questão, o seu cérebro, na verdade, vai procurar lá no mapa mental onde era que aquilo ali estava e você vai conseguir acertar a questão. Nós temos também aulas de questões comentadas, então para você que gosta de exercícios, também é um lugar para você, porque nós temos aulas totalmente voltada para questões. E claro, nós temos os simulados, são 5 simulados que você vai receber se você adquirir o curso hoje, beleza? Então hoje, se você adquirir, você ganha um pacote de 5 simulados. Neto, essa mentoria é para todo mundo? Já vou adiantando que não tem como eu fazer uma mentoria para todos, então são somente para os 100 primeiros, somente para os 100 primeiros. Não tem como eu fazer uma mentoria, ó, se coloca no meu lugar. Eu tenho uma mentoria no Zoom, beleza? E aí eu vou dar a mesma matéria para 1000 alunos. O que se encaixa para você pode ser que não se encaixe para o outro. O que se encaixe para Joana pode ser o que não se encaixa para o José. Então eu vou ficar meio perdido nisso e é o meu nome que está em jogo. Então o que é que vai fazer? Nós vamos ter uma mentoria menor com 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão participar de uma mentoria coletiva e logo mais, qualquer dúvida específica, eu vou em cada um ali tirando a dúvida. Com 100 pessoas dá certo, com 1000 já não dá. Entendeu agora? Se coloca no meu lugar nesse momento.
entendeu? Eu queria até mesmo dar mentoria para 1000 pessoas, mas não tem como, não tem como. Então vão ser só para os 100 primeiros, beleza? E os simulados aqui, você ao comprar, você tem 5 simulados para que você possa se medir, beleza? Lembrando que o nosso cronograma de estudos, ele também tem a forma de medição, ou seja, você vai colocando lá quanto você tirou em cada simulado e um gráfico vai dizendo para você onde é que você, qual é o mês que você melhor está se adaptando, se o seu rendimento está subindo ou se o seu rendimento está decaindo. Beleza? Então, meu povo, eu acredito que você tem tudo agora para conseguir passar nesse concurso do INSS. E para passar, você não precisa se matar de estudar. 3 horinhas por dia já é o suficiente. Mas isso, claro, eu te ajudo muito melhor com um pacote completo onde nós temos mais tempo para trabalhar. E eu faço isso lá na Jornada Previdenciária. Então, para você que está querendo adquirir a Jornada Previdenciária hoje, basta você clicar nesse link que está aí na descrição e você vai ser direcionado para a nossa página lá no Hotmart, onde você vai poder comprar o seu maravilhoso curso. Então, eu te espero lá do outro lado. Fique com Deus e tchau, tchau! Fala turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas da Silva, fui o 20º colocado aqui para a JEX de Fortaleza, no último certame, que teve em 2022 para o INSS, foi elaborado aí pelo CESP, Sebrasp, que muito provavelmente vai ser o próximo elaborador também, E eu estou aqui para falar um pouco para vocês, a pedido do professor Neto, professor excelente aí de Direito Previdenciário, com quem eu tive o prazer de estudar e que me ajudou bastante aí nessa trajetória rumo a esse resultado, de 20º colocado em uma das JECs mais disputadas que tem, que foi justamente a da capital aqui do Ceará, Fortaleza, minha cidade. Ou seja, minha preparação ela foi curta, porque eu cometi um erro que o ideal é que vocês não cometam, que é o quê? Deixar para estudar só quando estiver muito em cima do edital, ou pior, só depois que o edital for aberto. Então, de antemão, a primeira dica, não cometam esse erro. Estudem o quanto antes, estudem desde já. Não se portem com opiniões de terceiros que dizem mas talvez o edital não saia esse ano ainda, 2023. Talvez saia lá para o final, segundo semestre de 2024. Bom, se sair para o segundo semestre de 2024, ótimo, perfeito para aqueles que começarem a estudar hoje, de agora, certo? Não cometa o mesmo erro que eu cometi, tá? Porque eu poderia ter ficado muito melhor colocado se eu tivesse começado um pouco antes. Então, eu comecei quando o edital foi autorizado, se eu não me engano foi em junho de 2022, e a minha estratégia primeiro foi traçar um cronograma em que eu visse todas as matérias do edital. Porém, assim que eu comecei, já na primeira semana, eu vi que não daria certo para mim. Em 2022, quando o edital foi autorizado, ter um desafio maior, digamos assim, que foi mudar de carreira e ir para estudar para o INSS. Então, a minha estratégia foi estudar somente legislação previdenciária. Por quê? Porque o concurso já estava autorizado. Na minha cabeça, eu previ que talvez a prova seria naquele mesmo ano, 2022, e se fosse para estudar tudo do zero e querer zerar o edital anterior, eu não iria me sair bem em previdenciário. E previdenciário, turma, no último concurso foram 70 questões. É muita coisa. É disparado o mais importante do edital, legislação previdenciária. Daí a importância que eu tive de focar totalmente em direito previdenciário e aqui e acolá dar uma revisada no restante do edital. E daí a importância de vocês colarem junto com o professor que saiba o caminho, saiba todas as nuances da legislação, saiba dizer para vocês o que está atualizado, o que está desatualizado, saiba informar para vocês o que estudar por primeiro, o que deixar para estudar mais para o final da preparação. E isso, turma, pode ter certeza, com o professor Neto, vocês vão conseguir. Porque eu estudei a maior parte online, mas também eu vi que era necessário tirar dúvidas de forma presencial. Então eu procurei ver onde é que o professor Neto estava dando aulas presenciais, fui atrás e valeu muito a pena porque eu consegui tirar muitas dúvidas. E ademais, eu estudei bastante através dos aulões que o professor dava através das lives no YouTube,
certo? Que ele também era ao vivo e podia tirar minhas dúvidas. Então assim, turma, comece desde já e não se importe com nada que não seja, digamos assim, que não dependam somente de vocês. Não se importe com coisas que dependam de terceiros. Ah, mas a concorrência tal. Ah, mas o concurso talvez não vá sair agora, se é próximo ano. Não se importe com isso, só façam o que está dentro do alcance de vocês, que é o quê? Estudar. E se vão estudar, decidam de logo, de imediato e estudem com o melhor. Professor Neto, beleza? Tamo junto, boa sorte, bons estudos.